Olá! Esse é o nosso podcast Conexão Feminina, o foco na saúde. Hoje temos uma conversa especial voltada para mulheres, mães e empreendedoras, um público que sabe bem o desafio que é equilibrar múltiplas responsabilidades diárias. Hoje todas nós sofremos a pressão do tempo para buscar maior produtividade e enfrentamos inúmeros desafios para conciliar papéis como mãe, empreendedora, esposa, e é por isso que hoje vamos mergulhar em estratégias práticas para ajudar mulheres a desenvolver uma produtividade sustentável, uma vez que a saúde da mulher depende sim de uma nutrição saudável, mas isso sempre será dependente de ter saúde no trabalho, na família e também no autocuidado. Minha convidada de hoje é a Andréia Kamizaki, farmacêutica e líder de múltiplos empreendimentos. Ela vai compartilhar conosco diferentes aspectos da sua jornada pessoal e profissional, desde os desafios enfrentados até quais as ferramentas que podem nos auxiliar no dia a dia. Andréia, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, nossa, é um prazer estar aqui, né, poder conversar com você, com a sua audiência, enfim, a gente tricotar um pouquinho, né, coisas de mulheres, Isso mesmo, e a ideia é exatamente essa, mas eu trouxe aqui algumas perguntinhas, alguns temas muito interessantes que eu tenho certeza que você vai contribuir demais com todas as minhas mulheres ouvintes. Andréia, você tem uma jornada incrivelmente rica e diversificada como farmacêutica, empreendedora, uma visionária que eu não me canso de repetir isso para você, com todos os produtos que a farmácia Lantana desenvolve, com o Congresso Lantana, mas também como mãe de 3 e esposa. Então, eu queria saber, você pode compartilhar conosco um pouco desse seu percurso e como que essas diferentes facetas da sua vida se interligam? Claro, um prazer, né? Assim, muito gostoso, né? Assim, realmente, são muitos pratos pra gente estar equilibrando, né? Então, hoje eu sou mãe do Cauã, tá com 19, Natan, 16, e a rapinha do Tacho, Pedro, né? Tá com 7 aninhos. E tem mais um menino dentro de casa, né? Porque marido também é menino, né? Perfeita colocação! 4 meninos dentro de casa, né? Então, assim, né? E é um dos principais, né, pratos aí que eu preciso equilibrar entre, né, todas, realmente como mãe, como empreendedora, como esposa, né? Então, conciliar trabalho e família é realmente um desafio meu de vida, né? Você já me conhece há muitos anos, né? Já estou nessa jornada aí, né? Como farmacêutica, empreendedora há 24 anos. Nossa. A Lantana agora, no dia 1º de novembro, né? Comemora 24 anos, é a primeira empresa do grupo. E realmente é um desafio, né? É diário essa busca, né? Por realmente equilibrar tudo isso, né? Que não é fácil. Nossa Senhora, não é fácil. Eu ainda costumo falar que nós mulheres precisamos, inclusive, ter a dimensão de que são muitos pratos que a gente precisa equilibrar e que a gente não pode ter a pretensão de achar que vai conseguir equilibrar todos. Então, eu costumo ter o discurso que diariamente um prato vai cair. Sem dúvida. Mas desde que a gente tenha o equilíbrio de não deixar sempre o mesmo prato cair, isso é uma forma da gente conseguir equilibrar entre todas essas vertentes importantes, na verdade. Sem dúvida, sem dúvida. E ter essa consciência, né? Eu acho que tanto pra gente não se culpar, né? Porque lá atrás, né, quando eu tive o Cauã, o Natan, tinha muita culpa, né? Tinha muita culpa de, né, poxa, será que eu tô me dedicando mais ao trabalho do que à família? Era necessário, né? É uma paixão, você me conhece, né? Então, realmente, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, né? E isso tende a desequilibrar um pouquinho mais, né? Porque a gente acaba esquecendo, né? Se envolvendo muito, querendo realmente viver esse propósito, impactar muita gente, né? Então, mas hoje eu acho que a gente precisa ter essa consciência. Eu achava lá atrás que equilíbrio era possível, sabe? Eu vou ter uma vida equilibrada. Hoje eu acho que a gente tem, né, momentos de desequilíbrio e eles precisam ser muito bem acordados com todos, com a gente, em primeiro lugar, né? E com todos, né, ao nosso redor, com o nosso time, né? Com os maridos, com os filhos. Eu acho que tendo essa clareza,
tendo esse, sabe, esse contrato, sabe? Ou, pô, agora eu preciso me dedicar a esse momento, né? Então, trabalho, uma nova empresa, né? Se for um novo empreendimento, ou não, olha, agora eu preciso cuidar dos meninos, né? O Pedro agora, né? Nessa parte de alfabetização. Então, ou seja, eu acho que são momentos que a gente tem que ir fazendo escolhas, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir realmente fazer ter esse diálogo com todos ao nosso redor, né? E a gente se acolher, né, Ana? Porque, Nossa, assim, sem senão dúvida. a culpa vai consumindo, né? Então, assim, lá atrás isso era muito, muito pesado, né? Porque, como desequilibrava muito, né? Eu me sentia culpada. Hoje, né, né, buscando me conhecer cada vez mais, aí fica leve, né? Aí sim, vai cair um prato, né? Mas de vez em quando e faz parte. Sim, né? sem sombra de dúvida. E uma coisa que eu sempre admiro em você é isso que você acabou de falar, né? Se conhecendo bem. Talvez eu não conheça uma pessoa que busque mais quanto você esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, uma inteligência emocional. Eu te admiro e não canso de repetir isso. E a gente precisa, inclusive, modelar pessoas que a gente admira. E aí eu queria que você dividisse com a gente, né, sobre toda essa sua experiência que você tem nesse campo de desenvolvimento pessoal, o que você pode contribuir para essas minhas ouvintes, de dicas mesmo, das coisas que você coloca em prática no seu dia a dia, seu ritual matinal, quem ainda não segue a Andréia nas redes sociais, vale a pena, de tão inspirador que é acompanhar o seu dia desde as 4 horas da manhã. 4h52. Tá vendo? Tudo que você consegue fazer até a hora que você ainda chega na farmácia para ainda liderar 90 funcionários. Quase 100. Quase 100 funcionários e dar conta disso com tanto sucesso. Contribui pra gente, por favor. Mas nem sempre foi assim, né? Aquilo que você falou. Eu acho que é uma busca, né? Assim, isso vem muito da minha mãe. A minha mãe sempre buscou, sabe, autoconhecimento. Nossa, a vida inteira eu a vi fazendo terapia, né? Ou buscando, né? Não tinha uma religião específica, mas ela é muito espiritualizada, né? Buscando sempre essa conexão com Deus. Só que em alguns momentos a gente esquece, né? Então, assim, nessa minha jornada, né? Principalmente quando a gente inicia, né? Então, precisa se dedicar muito, né? A essa parte profissional. E aí houve lá atrás um desequilíbrio muito grande, né? Porque sim, conhecimento eu sempre busquei, né? Assim, eu sou a louca dos livros, a louca, né? Dos cursos, dos congressos. Nós somos, né, amiga? É verdade. Nós somos, né? Porque você realmente também é uma pessoa que tá sempre buscando conhecimento, né? Sempre querendo se atualizar e tal. Então, assim, acho que esse nosso lado profissional é muito intenso nisso, né? E aí, a gente meio que acha que a gente tem uma capinha de Mulher Maravilha, né? Aqui, verdade. ó, tá até... Nem dela. Já veio com a temática. Nem foi agora que... Juro. Mas né? Eu acho que quando a gente é um pouco mais nova, a gente acha que ser pelo menos era o que eu achava, né? Que ser multitarefa era algo extremamente positivo. Né? Nós mulheres temos muito disso, né? O homem não é multitarefa, né? Geralmente não é, né? Exatamente. E a mulher tem essa tendência. E a gente acaba... Isso traz, inclusive, uma ideia de fortaleza, né? Isso. Que é questionável a gente saber se isso é positivo ou não. Eu achava que era muito positivo, né? Que realmente as pessoas multitarefas meio que eram, né? Conseguiam fazer mais coisas com excelência. Mas não é bem assim, né? Conseguir fazer mais coisas, eu acho que até a gente consegue fazer, né? Quem é multitarefa. Mas aí, já o lado da excelência, já é um problema, né? E a que custo a gente vai fazer mais coisas, né? Porque aí a gente acumula, né? E mulheres, nós temos isso, né? Como mães, como esposas, né? Como, enfim, eu acho que... Então, apesar de ter muito essa referência lá em casa, né? De uma pessoa, né? Meu pai nem tanto, mas minha mãe sempre buscou se conhecer muito e tal... Quando a gente começa, você vai esquecendo, em alguns momentos você esquece da importância disso e tal. Mas claro que a vida dá uma lembradinha,
né? Então, acho que na hora que começa a ficar tudo muito desequilibrado, né? Eu acredito muito, eu sou, né? Tem a minha conexão com o pai, né? Muito, muito forte. E ele dá um jeitinho de lembrar a gente, né? Então, assim, eu acho que quando a gente é muito nova, a gente acha que é possível fazer tudo, que não vai ter um custo, que a vida não vai cobrar, né? Mas eu acho que eu tenho certeza que ela cobra os desequilíbrios, né? Então, assim, eu acho que dá pra fazer muita coisa, né? Eu ainda acredito, você sabe, eu continuo trabalhando muitas e muitas horas por semana, né? Mas eu acho que a gente precisa se conhecer para entender os limites, né? Para entender até onde a gente consegue ir, né? E em 2015 veio o meu primeiro recado, assim, sabe? De que realmente, eu não era Mulher Maravilha. A capa não ia funcionar para sempre. Ela funcionava por um período, né? E eu construía muita coisa lá atrás, né? Dessa forma. Mas o preço, né? Foi significativo. Então, 2015 tinha, né? A gente já se conhecia há muito tempo, né? Sim. 2006 que a gente conheceu? Acredito que sim. Foi, né? Ou foi quando 5. Eu fui pra... Não, eu acho que foi 6, porque foi 2006 que eu me apaixonei pela nutrição. Então, foi, que com eu conheci certeza. esse segmento que eu sou completamente apaixonada, né? E foi 6 ou 7, porque foi num congresso aqui em BH. Você lembra onde foi? Eu não lembro. Acho que é Grand Royale, um hotel ali perto da Igreja São José. Era um congresso médico de medicina esportiva. Ótimo. Eu fui convidada para poder palestrar. Olha, gente, há quantos anos atrás? Anos. Na época, eu trabalhava com a equipe mineira de ginástica rítmica. Então, era atletas de ponta. A gente disputava campeonato brasileiro. E aí, eu fui convidada para poder apresentar esse trabalho. Fiz um estudo, inclusive, com essas atletas. E aí, a gente se conheceu lá, porque a Lantana estava com um stand nesse congresso. Acho que foi o primeiro stand que nós colocamos, né? Olha assim, só. Depois que a gente optou, né, por ir para essa área de suplementos alimentares. E você foi uma das primeiras profissionais que eu conheci. Você foi visitar o nosso stand, a gente começou a conversar. Foi. Né? Houve uma conexão, você sempre muito interessada, querendo saber, enfim, né? E a gente já buscando se diferenciar naquela época, né? Já tinha a primeira forma farmacêutica diferente, que era goma. Hoje todo mundo faz goma, sim. né? E foi a primeira lá atrás, né? Que não era as tradicionais cápsulas ou os xaropes, sachês, enfim. E você foi visitar meu stand. Então a gente se conheceu lá. 2006 ou 2007. Foi bem lá no inicinho. Foi bem, tem bastante tempo mesmo. E eu já estava no mercado, né? Eu entrei na manipulação em 2000, né? Mas foi em 2015, ou seja, 15 anos depois, né? Que eu tive a primeira noção dessa necessidade de intensificar mais esse autoconhecimento, né? Entender o que é essa tal de inteligência emocional, né? A gente conseguir gerenciar um pouco melhor os sentimentos, né? E aí eu comecei essa jornada depois de um desequilíbrio, né? Familiar muito grande, né? Então, assim, eu perguntava para Deus, o que eu preciso fazer, né? É a hora de mudar a rota ou eu preciso continuar, né? E aí, adivinha o que aconteceu? Você sabe, né? Pedro. O Pedro veio. A rapinha do Tacho, engravidei do Pedro, né? Isso foi literalmente uma resposta, eu tenho certeza que foi uma resposta a um questionamento que eu fiz a Deus, né? Qual era o rumo que eu precisava tomar, né? E ele, como a gente não escuta, eu não brinquei com ele, falei assim, o senhor precisava gritar? Não podia ser mais sutil? Não podia, né? Não. Porque eu não tinha ouvidos para ouvir naquela época. Ele precisava gritar, como uma bênção presente na minha vida, né? Que o Pedro nossa, realmente ele completou a família de um jeito, assim, que a gente nem imaginava que era possível ser ainda mais feliz. E ele trouxe isso pra nossa família, né? Que lindo. E aí, aí eu comecei, né? 2015, eu comecei a entender. Porque aí eu eu já tava com os meninos maiores, né? Aí eu precisava de novo, eu ia ser mãe, então neném, recém-nascido, tudo de novo, né? Eu já tava um pouquinho mais velha, enfim. Era outro momento e eu precisava buscar isso, né? Então, aí sim eu intensifiquei ainda mais. Terapia eu já fiz a vida inteira, aquela coisa, falando, veio lá de trás da mamãe, né? Mas aí eu intensifiquei mais essa busca, sabe? Tentando, né, os eventos que a gente sempre está participando, Método CIS, Jerônimo Temer, Wendel de Carvalho, ou seja, tudo para me conhecer um pouco mais, né? Porque era a forma, eu precisava disso para sobreviver, né? E eu acredito muito nisso, sabe, amiga? Assim, se a gente precisa se conhecer cada vez mais, pra gente conhecer os nossos limites, para conhecer as nossas fortalezas, né? Então, o que a gente consegue, o que a gente não consegue, para ter essa consciência, sabe? Então, buscar esse autodesenvolvimento é vital, eu acho, para todas nós. E hoje você consegue até mostrar pra gente, né, algumas sugestões, né, nos dar algumas ideias de estratégias que você usa no dia a dia, ou sei lá,
aplicativos que você usa, o que está presente no seu dia a dia que te permite essa produtividade surreal? É o tema que eu adoro, né? Produtividade eu sempre busquei. Mas eu sempre acreditei que eu precisava fazer muitas coisas, né? E hoje eu tenho mais consciência que essa produtividade tem um conceito que eu gosto muito, que é da Isabela Camargo, é uma jornalista, que ela teve há uns 4 ou 5 anos atrás, talvez, um burnout. E aí ela começou a entender que e ela era apaixonada como nós pelo trabalho, né? Eu acho que principalmente quem é muito apaixonado pelo que faz, né, são as pessoas que mais têm o risco, né, de desenvolver um burnout, por exemplo, né? Que não tem, né, limite. Não tem limite, porque todo dia é dia. Sim. Toda hora é hora, Sim. né? Então, ela teve esse burnout e depois, hoje, ela né, é uma jornalista, mas hoje ela está muito na parte, no meio corporativo, né? Trazendo esse conceito para as empresas, né? Então, foi até como eu a conheci aí, né? Com essa busca que a gente está tentando sempre... hoje, saúde mental né, é um tema muito em evidência, Sim. né? E para isso, a gente não precisa fazer mais o tempo todo, né? A gente tem que fazer mais, mas de uma forma que a sustentabilidade é a gente gerenciar os recursos para que eles durem. Sim. Não é isso? Isso mesmo. Então, essa produtividade sustentável, ou seja, eu preciso entregar muito, mas de uma forma que eu me autopreserve, né? E aí venham essas ferramentas, né? Que ela fala muito disso, assim, que cuidar de saúde mental não é uma vez por semana, numa terapia, por exemplo, né? Igual escovar o dente. A gente não escova o dente todos os dias para cuidar da saúde bucal, Perfeito. né? Por que não, para cuidar da saúde mental, vai ser na terapia uma vez por semana ou na igreja, no culto? Não é só isso, né? Então, todos os dias a gente precisa cuidar disso, né? Todos os dias a gente precisa, primeiro, cuidar muito dos pensamentos. Então, assim, eu tenho várias práticas ao longo do dia, né? Ao longo dessa minha rotina, para cuidar dos pensamentos, porque eu acho que manter... por exemplo, eu tenho algumas rotinas. Então, vamos lá. Então, vamos tentar ser mais didática. Rotina de entrada, né? Que eu acredito muito que a forma que a gente começa o nosso dia vai ditar todo o nosso dia. Tá? Então, essa rotina de entrada é esse meu ritual matinal, né? Que é o super famoso e que todo mundo acaba se inspirando aí de alguma forma, né? Eu gosto muito de compartilhar. A ideia é isso e o que nós estamos fazendo aqui, né? Se para uma pessoa o que a gente discutir aqui hoje fizer sentido, ela conseguir implantar na vida e ficar melhor, né? Pronto, valeu. A gente já cumpriu o nosso papel aqui nessa nossa tarde deliciosa, né? Já valeu a pena, porque a gente conseguiu, né, implantar. Então, por isso eu gosto de compartilhar muito aí. Então, por isso que as pessoas acabam me conhecendo por esse ritual matinal, né? Então, assim, eu falo muito que essa rotina de entrada, né? Então, porque é a forma que a gente tudo que a gente fizer no início do dia vai conduzir o nosso dia, né? Então, por exemplo, o meu ritual. Assim que eu acordo, eu faço minha oração, né? Uns 20, 30 minutos de conversa, mas conversa mesmo, que eu acredito que, é claro, eu leio a liturgia, né? Eu adoro o Café com Deus Pai, por exemplo. Você vive comentando quando eu posto, né? Porque tem frases, né, inspiradoras, motivacionais, isso é muito legal. E que eu tenho certeza que, como inúmeras vezes você já me tocou com as fotos que você coloca das frases do Café com Deus Pai, eu tenho certeza que inúmeras outras pessoas que te acompanham, com certeza em algum momento também já sentiu isso. Então, vale muito a pena. Continue. Tá. Que bom, faz sentido. Mas realmente, as pessoas mandam um direct, né? Porque alguém precisa ouvir aquilo, né? Mas ali, eu falo que é algo que a gente precisa ouvir para poder trazer essa consciência, mas para mim, a conversa, o diálogo, a intimidade é a coisa mais importante. Então, sim, eu quero ler a Bíblia, eu quero, né, ter contato com a palavra, porque isso me alimenta, isso me traz consciência, mas a conversa, sabe, a intimidade com Deus, que eu acho que tem que ser a primeira coisa. Então, assim, eu acordo, antes de abrir os olhos, eu falo, bom dia, paizinho, né? Eu falo, ainda bem que meu marido não escuta, né? Porque eu não sei, sabe, você vai me chamar de doida. A sua audiência vai me chamar de doida, mas tudo bem. Mas porque eu acho que tem que ter essa... intimidade mesmo, né? Nós somos filhos, né? Sim. Então, a gente precisa agir como filhos, né? O filho tem carinho, tem intimidade, né? Pede tudo, conversa tudo. De vez em quando o Gustavo fala assim, Andréia, mas você pede tudo pra eles, você conversa tudo. Eu falei, gente, mas os meninos não conversam tudo com a gente? Sim. Nos pedem, né? Eles não pedem é o que a gente espera? Sem filtro. Eu vou pedir sem filtro, ele me dá o que ele quiser,
né? Igual a gente dá o que os filhos precisam, né? Exato. Nem só o que eles querem, mas o que eles precisam. Então, eu Perfeito. acredito muito nisso, né? Então, essa conexão, né? Depois tem o momento da leitura. Eu gosto muito de ler, né? Outra coisa que eu gosto muito de compartilhar, porque eu acredito que os livros são, né, uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Ele encurta muitos caminhos, porque a gente consegue realmente fazer um download da cabeça das pessoas, o que elas estão pensando, como elas viveram, né? Como elas já traçaram aquele caminho, né? Que a gente quer traçar. Então, tem muito conhecimento nos livros. Eu acho que é uma das principais fontes, né? Que eu tenho para buscar esse conhecimento. E uma curiosidade. Quantos livros você lê por mês? Como é essa sua programação Geralmente, mensal ou anual? De 3 a 4 livros por mês, mais ou menos, entendeu? E aí eu vou dividindo por temas, né? Assim, depende, agora eu quero estudar mais sobre liderança, então eu foco mais nisso. Agora eu quero mais sobre cultura. Enfim, eu vou escolhendo os temas de acordo com o momento, no que eu quero me aprofundar, né? Perfeito. Então, geralmente de manhã. Mas, por exemplo, a gente precisa se conhecer muito, sabe, Ana? Porque, assim, essa leitura também veio da mamãe, né? Minha mãe era apaixonada. E eu, quando tinha 15 anos, eu lia muito, muito, muito. Mas era outro perfil, né? Sim. Eram os romances, aquela coisa toda. Hoje já não... Hoje eu tenho uma leitura mais intencional. Ela não é recreativa, Sim. né? Porque ela traz um romance e tal. Claro que ajuda. Ajuda na construção nossa, né? Do português, Sim. enfim. Mas hoje ela é mais intencional do que lazer, né? Eu realmente eu quero aprender algo, né? Aí eu sei que você sabe a técnica das canetinhas, Sim. né? Eu vi você postando também as canetinhas, né? Ajuda muito a gente conseguir organizar, inclusive, a leitura, né? Então, quando a gente fala aí de compartilhar essas técnicas, né? Ter uma cor de caneta para cada tipo de informação, né? Então, assim, né? Eu uso a verdinha para insights, né? Depois a laranja para um insight. Cara, isso muda a vida. Sim. Então, aquele super insight, né? Depois, algo pra fazer é uma laranja. Então, a laranja... Perdão, a rosa que é pro super insight. A laranja, ação, algo que eu preciso fazer. Isso aqui eu quero implantar, né? Um novo método nas empresas, alguma coisa nesse sentido. E azul para uma pesquisa científica, para uma citação, para uma coisa que, né, que faça sentido, que depois mais para essa, né, pensando numa pesquisa, por exemplo, né? Então, isso facilita demais, né? E depois como organizar isso? Aí, para como organizar isso, eu tenho uma planilha de Excel maravilhosa, que tem vários filtros, né? Que foi de um curso, né? Que eles ensinaram, uma coisa super simples, né? No Google Docs, aonde eu consigo, né, saber a fonte da onde veio aquela informação. Se depois eu preciso para uma palestra, Sim, né, para algum treinamento na empresa, alguma coisa nesse sentido, né? Então facilita, né? Porque senão o livro não pode, depois que a gente lê, ficar só na prateleira, né? Eu gosto muito dos meus livros, sabe? Então, assim, eu tenho uma paixão com os livros. Sou até meio em ciúmes dos livros, sabe? Todo mundo que me pede um livro emprestado, eu falo, claro, eu vou lá na Amazon na mesma hora e compro o livro e presenteio todas as pessoas que me pedem um livro emprestado. Olha só! Porque os meus livros, eles estão lá. Seus. Porque eles estão para consulta, né? Eu vou lendo, escrevendo os insights ou coisas que eu preciso fazer, né? Então, é uma coisa, acaba sendo íntima, né? Que é a forma que eu penso, que eu tô pensando naquele momento. Mas como eu gosto, né? Que eu quero incentivar a leitura, todas as pessoas que me pedem um livro, eu vou na Amazon na mesma hora, compro e presenteio, Gracinha. né? Porque eu acho que tem que incentivar, mas os meus estão com os meus insights. Ai, sensacional. Contei algo íntimo aqui. Sensacional. E você mencionou o impacto que imprevistos podem ter na sua rotina, principalmente num ambiente tão dinâmico quanto o da farmácia. E aí, como que você consegue lidar com essas situações inesperadas sem perder o foco dos seus objetivos? Então, né, eu acho que aí vem também de um conhecimento que eu tenho buscado muito, né, nessa rotina, a gente falou só um pedacinho da minha rotina da manhã, mas junto, né, inserido nela, tem uma leitura diária de um livro que chama Diário Estoico. Né? Você está lendo agora, né? Esse é um livro para todos os dias, para 365 dias do ano, né? Então, eu vou estar sempre relendo, né? Ou buscando algo nesse sentido, que é uma página por dia, né? Onde ele traz alguma frase de algum dos filósofos, né? Do estoicismo, né? E aí é a forma que eu me alimento, aí eu acredito muito, é uma filosofia, assim, eu não sou conhecedora, né? Tenho buscado esse conhecimento de uns anos para cá, fiz até um curso recente com
com o Léo Simão chama Calma da Mente, muito legal. E ele lançou um outro livro agora, recente, que são os 365 dias da Calma da Mente, né? Que são esses conceitos estoicos, né? Desses filósofos. E ele busca muito isso, assim, sabe? Ele fala que não é o que a vida faz comigo, mas sim como eu reajo a isso, né? Ele chama de amor fati, que é ame o destino, né? Independente do que ele é. Ele simplesmente é. O que está acontecendo é. A forma que eu vou reagir a isso é o que determina, né? Como eu vou me sentir, como as coisas vão acontecer, né? Então, quando você fala dessas adversidades que vão acontecendo, né? Eu uso muito esse conceito do estoicismo, né? De saber, tem um dos conceitos dele também, chama dicotomia do controle, né? É saber o que está sobre o meu controle. O que está sob o meu controle é o que eu penso, o que eu sinto e como eu reajo. Só isso. Perfeito. O resto todo não está no meu controle. Eu tenho uma zona de influência nos nossos filhos, nos maridos. Eu tenho zona de influência, mas eu não tenho controle. Nem na minha saúde. Na nossa saúde, a gente tem controle, Ana. Verdade. A gente pode fazer escolhas. Sim. Né? Como que é o que ir numa cabe. nutricionista maravilhosa, né? Optar por ter uma boa alimentação, atividade Sim. física, enfim. Mas a gente não tem controle sobre a saúde. A gente tem uma influência sobre a nossa saúde, né? Então, eu preciso gastar a minha energia só onde eu tenho controle, que é em como eu penso, né? E o pensamento é igual à musculação. É um músculo que a gente desenvolve, né? O desenvolver o olhar positivo, a forma de enxergar o mundo, isso é um treino diário. Diariamente, a gente tem que fazer escolha, né? Se eu vou olhar com olhos... Isso também é da Isabela Camargos. Olhos de vítima ou de aprendiz. Então, ou eu sento e choro, né, sobre aquela situação que me aconteceu e me coloco naquele lugar de vítima, e aí eu não tenho força, eu não tenho poder para poder lutar. Porque se eu sou vítima, eu não posso fazer nada. Sim. Eu literalmente só sento e choro, né? Agora, se eu mudo o olhar e foco, né, no que eu tenho controle, em como eu vou reagir no que eu vou fazer... Aí sim eu ganho poder. Aí a Cabo da Mulher Maravilha, ela volta um pouquinho. Porque aí você tem algo que você pode fazer, né? E pra treinar esse músculo, né? Treinar o cérebro, aí também é um ritual que faz parte do meu ritual matinal, que é o ritual da gratidão. Né? Porque quando a gente pensa nesse olhar, né, ter o olhar positivo para as coisas, se a gente é grato por tudo, né, a gente muda esse olhar. Sem dúvida. Né? E isso é um treino, porque a gente está aqui, né, e a gente não tem o hábito de ser grato pela água que eu tô tomando, né, por esse bate-papo gostoso, né, ou grata porque eu consegui, né, eu tinha um carro para me deslocar até aqui. É tudo muito no automático. É verdade. Né? Então, ter o ritual da gratidão, eu faço isso. Eu gosto de escrever mesmo, né? Eu acho que a questão da escrita ajuda nessa presença, né? E faz com que a gente treine o olhar. Então, se a gente vai treinando o nosso olhar pelo positivo, pela abundância e não pela falta, até na oração, amiga, sabe? Até a forma de falar com Deus, isso importa, sabe? Porque se a gente se conecta só na falta, só nos pedidos, só no que a gente não tem, isso vai para uma ingratidão, sabe? Sim. Não, agora, se a gente tem, sabe, ciência do que a gente tem, se a gente consegue reconhecer tudo isso, a gente vibra na abundância. Aí vai lá para a física quântica, aí daqui a pouco você fala dela, né? Mas tudo é energia, tudo é a frequência que a gente emana, né? Que a gente vibra, que a gente vive, né? Então, se a gente a gratidão, o amor, né? Tudo isso está na alta frequência. Se a gente vai para raiva, para inveja, para o ódio, sabe? Para essa murmuração, a gente vai para baixa frequência, né? E a forma que a gente conduz esse nosso ambiente, ele determina o resultado que a gente vai ter. E da forma como você está colocando, né? Ele vai determinar o seu dia, porque você está colocando aí um ritual matinal. Exato. Nas minhas prescrições, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, nas minhas prescrições, em todas eu também coloco um ritual matinal, no sentido de você já começar o dia preparando o seu organismo para tudo que você vai enfrentar, né? Porque não tenhamos a ilusão de que eu vou ter um dia fácil, um dia tranquilo, nunca será. As adversidades vão ser diferentes a cada dia, talvez, mas você precisa se
preparar já entendendo fisiologicamente que o seu metabolismo vai enfrentar uma batalha. Você vai passar por inúmeras situações de estresse, o seu corpo vai produzir inúmeros radicais livres e você precisa começar o seu dia com estratégias anti-inflamatórias, antioxidantes, extremamente nutritivas. E desde que eu venho trabalhando na reprogramação epigenética, as minhas prescrições não têm sido mais focadas só na nutrição, só do que comer. Hoje em dia, por entender que a epigenética, ou seja, todo o ambiente que nos cerca é determinante para a nossa saúde, eu tenho orientado cada vez mais, não só a nutrição, mas tenho incentivado a atividade física, tenho incentivado meditação, práticas que já têm comprovação científica que vai ajudar no gerenciamento do estresse. Tenho prescrito também estratégias para a qualidade do sono, higiene do sono, a fitoterapia, então eu sempre coloco, né, chás que a pessoa pode trabalhar ao longo do dia para poder ajudar nesse equilíbrio dos neurotransmissores. E eu acho que é mais ou menos essa a minha ideia com o podcast. Seria muito simples se eu te chamasse aqui para falar só do que comer ou do que suplementar, que são as nossas especialidades. Mas eu quero que as mulheres, as ouvintes, tenham essa ideia de que é muito mais do que isso. Se a gente tem essa meta de chegar num climatério, na menopausa, de chegar, né, num ápice de vida com vitalidade, porque saúde, o que eu bato na tecla, saúde não é só ausência de doença, precisa ser saúde com uma vitalidade muito forte, a gente precisa pensar em todos esses aspectos. E eu quero muito que os ouvintes estejam tomando nota do que você está falando, né? Desse momento de espiritualidade, desse momento de gratidão. E eu sei que depois disso tudo, você ainda tem uma outra tarefa que você faz pela manhã. O que é depois que você termina o momento da gratidão? Depois vem o quê? O banho gelado. Olha, isso também, né? Vai aumentar a imunidade, reduzir estresse. Isso mesmo. Né? É algo que eu também já, talvez tenha uns 3 anos que eu incorporei na minha rotina. E que eu não, independente se eu tô aqui, se eu tô na Suíça, aonde eu estou, né? Em qual estação do ano eu estou, né? Independe. Mas eu não abro mão dessa, é uma estratégia, né? Igual você falou, né? Então, porque esse banho gelado realmente me traz inúmeros benefícios, né? Eu raramente tenho ficado doente nos últimos 3 anos, né? Claro que eu também tirei o leite, né? Tirei o leite porque uma nutri maravilhosa me recomendou, né? Porque realmente eu tinha, né, a rinite, enfim, né? Então, são escolhas que a gente tem que tá fazendo. Mas me ajuda muito, né? Me dá realmente uma disposição, uma energia, sabe? Assim, então, é algo que eu não abro mão, né? Da mesma forma que a meditação que você falou, também gosto muito de meditar, né? Tenho um aplicativo que eu uso que 10 minutinhos, você pode escolher o tema que você vai colocar, a música de fundo, né? Enfim, é super gostoso e é rápido, gente. 10 minutos é extremamente, né? É possível de encaixar, né? A gente fica com essa argumentação que não tem tempo. Não, a gente não faz as escolhas, a gente não prioriza o que realmente é importante, né? Então, porque as 24 horas elas são únicas para todas as pessoas. Então, são as escolhas que nós fazemos, né? Então, a meditação, eu acho que realmente é algo que muda, né? Muda a vida para tudo, né? Então, a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, né? Eu tenho inúmeras atividades. A meditação vai ajudar nas inúmeras atividades, né? Porque o poder de foco, né? A qualidade das minhas decisões, tudo isso, né? Se eu tô mais equilibrada, se eu realmente faço toda essa conexão no início do dia, né? É outra vida, né? É outra vida, né? As decisões que a gente vai tomar no final do dia, né? Eu nunca gosto de colocar uma reunião 5, 6 horas da tarde. É só quando é inevitável, porque eu já vou estar cansada, né? Então, assim, é como se tivesse um reservatório, né? Um banco, igual a bateria do celular, né? Então, as decisões é a mesma coisa. No final do dia, a qualidade das minhas decisões, ela não vai ser a mesma, né? Então, por isso que a gente tem que ir usando, né? Todas essas ferramentas, né? E a alimentação, eu acho que aí, realmente, né? A nutrição é uma coisa que eu sou completamente apaixonada
porque fez sentido. Quando eu descobri a nutrição, era justamente por isso. Eu não queria apenas tratar a doença. Eu não queria fazer medicamentos, né, para quem já estava com uma depressão ou para quem já tinha uma úlcera. Não era esse, assim. Não é que não era o objetivo. Sim, eu conseguia, né, curar de alguma forma, mas eu não queria tratar a doença. Eu queria promover saúde. Eu queria que as pessoas tivessem uma expectativa de, né, uma longevidade, pensando num conceito completamente diferente. E a nutrição permite muito isso, né? A nutrição, né, consegue visualizar esse indivíduo como ele é, né, de uma forma única, consegue prevenir tudo isso, né? Então, com essas escolhas, né, que a pessoa faz, né, desde o primeiro, né, no primeiro momento do dia, né? E se a gente já faz escolhas ruins na nossa alimentação quando a gente acorda, a tendência é que as próximas escolhas durante o dia serão piores. Com certeza. Né? Então, esse ritual que você passa aí, né, com a alimentação, com os shots, enfim, né? Que você já me passou vários, né? Adoro a cúrcuma, o gengibre, o própolis, né? Faz muita diferença. Sim, né? sim. Com certeza. E é interessante essa sua fala, você estando dentro, mas ao mesmo tempo, né, estando fora como farmacêutica, é notório o quanto essa percepção que você teve lá atrás, 2006, 2007, é notório o quanto hoje a maioria da população também já consegue perceber. Sim. Você identifica isso? Sim, eu acho que realmente essa consciência, né, a gente veio aí, né, a gente está numa pós-pandemia, né, enfim, né, que ajudou essa consciência de alguma forma, de uma forma muito dolorida, né, eu falo que o ser humano geralmente ele aprende pelo amor ou pela dor, né, usualmente a gente acaba aprendendo pela dor, né, então por isso que eu acho que esse caminho, né, do autodesenvolvimento, ele é tão importante para que a gente aprenda pelo amor e não só pela dor, né? E isso é visível, né? É visível, né? Então eu fico feliz, né? Porque eu estou inserida num segmento, né, que eu consigo perceber isso e consigo ajudar isso, né, não só com a farmácia, né, com todas as empresas do grupo, com a Lantana Nutrition, né, com o Instituto Lantana Academy, onde a gente ajuda, né, os profissionais da área de saúde a se capacitarem ainda mais, né, pensando no seu paciente, né, para que realmente tenha uma entrega ainda melhor. E isso é visível, né, as pessoas realmente estão mais preocupadas com isso, né, o seu público em especial, que a gente está falando aqui de mulheres, né, 40 mais, isso é crescente, porque sim, a gente vai ter várias necessidades aí, né, que precisam ser acolhidas, precisam ser vistas, né? Você falou do sono, por exemplo, né? Eu sempre precisei dormir, né? Sempre precisei dormir bem. Só que agora a gente comentou até essa semana, né? O número de horas do meu sono eu já comecei a ficar incomodada. Já não está igual. Gente, mas o que mudou? Mudou que, né? 42, 43, 44, 46. Muda a demanda daqui nutricional. 2, 3 semanas, né? O nosso aniversário, né? Que a gente faz aniversário super muito pertinho, né? Então, mais um aninho, né? Eu adoro aniversário. Eu adoro, né? Também. Porque eu acho que é mais um ano de aprendizado, de alegrias, sabe? Eu não tenho problema nenhum com aniversário, né? Mas o corpo começa a sentir algumas coisas, né? Então, agora, isso, acho que a gente vai buscando essas técnicas, mas elas precisam ser revistas o tempo todo, porque não tem uma receita de bolo, né? O que serve pra mim não serve pra você, né? A gente precisa se conhecendo, o número de horas, apesar que existem vários estudos, né? Eu vivo interagindo com seus stories sobre isso, né? Mas existe uma individualidade, né? Sim. Não adianta achar que eu vou, mas eu só com 4, 5 horas eu fico bem. Não, aí eu já acho que não fico. Os estudos mostram que né? Ninguém. Né? Mas se são 8 ou 8h30 ou 7h30, né? Aí existe né? Eu acredito que sim, né? Essa individualidade, mas que vai mudando, né? Então, com a fase da vida. Com essa fase da vida. Com as mudanças hormonais, sem dúvida. Então, eu falo isso com todas as minhas pacientes, né? A gente não é a mesma nem da semana passada, quem dirá de anos atrás. E eu falo isso na hora de fazer o pedido de exame. Eu comparo num teste genético, né? O teste genético é o quê? É um exame que você vai fazer uma vez na vida. Ali a gente vai conhecer o seu DNA, vai entender suas predisposições e a gente vai entender qual o norte que a gente tem que seguir num tratamento nutricional. Os exames de sangue, eles são a foto do hoje. Ali você consegue ver como você está.
naquele momento. E assim como uma foto, a hora que você olha, você fala, nossa, eu não estou muito legal, né? Eu preciso mudar o corte, ou preciso mudar a paleta de cor. E aí você faz essas mudanças e reavalia essa foto daí um tempinho. E é muito importante, né, que todos tenham essa periodicidade dessa foto, dessa avaliação, porque vai mudar. Um exemplo muito claro que eu vejo isso quando eu faço o diagnóstico da intolerância à lactose. Então, muitas vezes o paciente apresenta inúmeros sintomas de desbiose intestinal, o intestino que oscila entre preso e solto, gases, distensão abdominal, refluxo, má digestão. E aí, às vezes, eu levanto a hipótese, falo, olha, pode ser uma intolerância à lactose, já fez exame alguma vez? E às vezes as pessoas já fizeram, já fiz, tem 2 anos, tem 3 anos, não deu nada, deu negativo, mas muda. Isso muda. Então, é importante que a gente tenha essa foto, refaça o exame, reavalie, e isso colocando o que você está falando em relação ao sono, em relação a tudo, a libido, em relação à energia física, à energia mental. A gente constantemente tem que estar fazendo essas reavaliações. Sim, sem dúvida. E adaptando o que é necessário, né? Exatamente. Esses rituais que a gente, né, tem falado tanto aqui, né? Essa higiene do sono, né? Eu chamo de ritual de desconexão, né? Perfeito. Né? Porque é um momento que eu preciso rever o que foi no dia, porque essa consciência do que vai ser melhor, de como a gente evoluiu, é diária, né? Então, assim, eu uso uma ferramenta chamada debriefing. Isso aí é uma ferramenta, na verdade, do meio corporativo, né? Mas que eu trago, né, pra minha vida. Eu faço isso com o meu time, com os meus líderes, a gente usa no dia a dia, né? Mas é uma técnicazinha bobinha, né? Que são 4 perguntas, né? Então, o que deu certo? Né, no meu dia, por exemplo, né? Se eu tô fazendo essa avaliação, o que deu certo no meu dia, né? O que não foi legal? O que saiu, né? Que não saiu do jeito que eu queria, né? O que eu vou fazer diferente amanhã? Então, né, o que eu vou mudar para amanhã? E qual foi meu aprendizado? Então, o debriefing são 4 perguntas simples, né, que trazem essa clareza, né? Eu acho que para a gente vencer essa adversidade, a gente precisa se conhecer e ter essa clareza, né, do momento que a gente está, da onde a gente quer ir, e aí ajuda, então, à noite, tendo essa reflexão, né, a gente consegue né, se conhecer mais para se preparar para um novo dia, né? Para uma nova oportunidade, né? Porque todos os dias é uma nova oportunidade de viver, de aprender. Sensacional. Eu vou acrescentar, então, duas possibilidades de estratégia puxando para o lado da nutrição. Então, uma delas que eu coloco com os meus pacientes, eu também tenho uma planilhinha, e eu coloco como 10 metas, para a pessoa poder imprimir essa planilha e deixar no criado mudo. Então, lógico que tem muita gente que é tecnológico, não vou imprimir, eu falo, não, imprime, deixa, para que você esteja obrigada a preencher. Então, são metas do dia a dia, pensando na alimentação. Então, a hidratação, se bateu a meta da água, se o intestino funcionou, se consumiu verduras e legumes 2 vezes ao dia, se consumiu fruta no mínimo 2 vezes ao dia, se consumiu ou não o açúcar, se consumiu ou não bebida alcoólica, se conseguiu manter a rotina dos horários e se o sono foi com a qualidade satisfatória. E eu costumo falar que são metas da saúde, independente de qual o objetivo que o paciente me busca, né, me procura. Se é porque quer emagrecer, porque se é tratar alguma patologia, mas ali são os pilares da saúde. A gente precisa atender primeiro aquilo para depois buscar algo que seja mais refinado. E a segunda orientação que eu explico isso para todos os pacientes a última refeição do dia é a refeição que deveria ser a mais rica em nutrientes do seu dia, porque é ela quem vai te renovar para você ter uma noite de sono satisfatória e você tá zerada para começar no dia seguinte. E é o que as pessoas mais negligenciam, né? Erram muito nesse comportamento à noite. Então, se a gente tem essa consciência, essa preocupação de fazer com que essa refeição noturna forneça a grande parte dos nutrientes que você precisa, tenha certeza, o sono vai ser de melhor qualidade, essa restauração hormonal, nutricional, também vai acontecer da melhor forma para que a gente consiga estar no ponto de partida no dia seguinte, a hora que acordar, né? No inicinho da conversa,
Você citou aí uma questão de contrato de tempos e rotinas com a família e com o seu time. E aí você mencionou até o uso de um aplicativo para poder acompanhar os seus hábitos, né? Os seus hábitos e rotinas. Você pode dividir isso com a gente? Claro, claro. Você estava falando dessa planilhinha, né? Desse papelzinho, né? O Wendel chama isso de placar da disciplina. Ah, legal. Né? Que você vai colocando com as cores, né? O vermelhinho e tal. Mas eu sou tecnológica. Eu adoro tudo que é tecnologia, né? E eu acho que o que a gente não mede, a gente não gerencia, né? Então, são os conceitos, né? Do meu olhar empreendedor, mas que eu trago para minha vida pessoal, né? Então, um deles, ele chama Habit Tracker, que você consegue personalizar com isso. Então, comi frutas, você consegue marcar. Tomei água. Toda vez que eu tomo água, você pode colocar 300 ml, 500 ml e tal. Fiz exercício físico, eu li, eu tomei banho gelado, né? Eu fiz o ritual, fiz a liturgia, né? Li a Bíblia, enfim, você pode personalizar. E isso vai te dando, primeiro, né? Aquele sonzinho na hora que ele dá do check. Um check, assim, né? Gera uma dopamina, assim, muito legal. E você consegue visualizar depois, né? Qual é a minha constância? Eu tô conseguindo realmente consumir frutas todos os dias ou não? Né? Então, assim, é um dos aplicativos que eu utilizo no dia a dia, né? Mas não precisa nem disso, gente. Assim, alarme de celular. Já funciona. Perfeito. Né? Para hidratação, para tudo, né? Para tudo, para essa presença, né? Então, por exemplo, pensando em produtividade, eu tenho uns alarmes 3 vezes por dia, né? Que ele me faz uma pergunta, Andréia, nesse momento, você está ocupada ou você está realmente produzindo, né? Então, eu estou fazendo milhões de coisas que não me levam em direção ao meu propósito, ou realmente eu estou fazendo algo, né, que vai, né, preencher esse meu quebra-cabeça da minha vida, que é as coisas que eu quero, que eu idealizo como sucesso, que tem muito além do financeiro, né? Então, ter essa clareza, ou, por exemplo, a oração. A gente faz uma oração na farmácia todos os dias às 9h30. Eu brinco, falei, gente, o Divino Espírito Santo é muito meu amigo, assim, mas eu não consigo, não é todo dia 9h30 que eu lembro, né? Agora tem um despertador. Aí o despertador tá lá, oração na empresa. Perfeito. Ele toca, a gente consegue fazer a oração. A gente chama todos os funcionários, né? Que, enfim, é opcional, né? A gente faz uma oração espontânea, mas o despertador resolve, né? Pra água, né? Ou pro horário de se alimentar mesmo, né? Assim, nessa rotina, eu sou uma que se eu não tiver alguém me lembrando, eu não lembro de comer. Vai direto. Eu vou direto, né? Então, assim, a sorte que meu marido trabalha comigo e ele me chama pro almoço todos os dias. Mas antes era um problema, porque na hora que eu vi era 3h da tarde. Então, assim, não precisa nem de grandes aplicativos. O alarme de celular, se bem estruturado pro que a gente quer, resolve o problema. Perfeito. Né? E você também falou dos contratos de tempo que você faz consigo mesma, com a sua família, com a sua equipe. Como que isso funciona na prática? Então, por exemplo, um contrato de tempo de sono, né? Eu preciso dormir às 10 horas para que eu consiga acordar cedo no outro dia, né? Então, isso é acordado com o marido e com os filhos, né? O Pedro, eu vou dormir algumas vezes ele não vai dormir comigo, né? Por algum motivo, quer ficar com o pai e tal. Mas o Gustavo sabe que às 10 horas eu vou dormir. Né? Então, assim, claro, né? Se tiver algo, seu aniversário, né? Pode me convidar que eu vou com o maior prazer no seu aniversário, né? Posso extrapolar um pouquinho, mas dificilmente vou ficar até 2, 3 horas da manhã, né? Não é mais o que eu busco. E no dia a dia, né? Eu mesma, aos finais de semana, quando, né, com exceção quando tem alguma coisa, eu vou dormir às 10 horas. Porque senão eu não consigo acordar no outro dia de manhã, né? E eu acordar às quase 5 horas da manhã não é durante a semana, é uma coisa que faz bem pra minha vida. Então, no sábado, no domingo, eu acordo da mesma forma, né? Então, eu preciso, né, isso ter claro com a minha família. Porque senão eles não conseguem... O que tá acontecendo, né? Poxa, tá todo mundo acordado, você vai dormir? Sim, mas eu preciso fazer isso para que eu mantenha essa minha saúde mental, para que no outro dia eu consiga me priorizar. Né? Eu consiga incluir na minha agenda, sabe? Eu falo que a gente precisa se incluir na agenda, né? O ritual matinal é me incluir na agenda, né? Senão, a gente não consegue fazer. Então, assim, como que vai ser a rotina da casa? Quem vai passar no supermercado ou não? Eu tenho tempo? Eu não tenho tempo hoje para ir no supermercado, né? Então, isso é muito bem acordado. Ou mesmo com o meu time, né? Então, assim, pode me acionar toda hora?
Pode, se forem situações emergenciais. Caso contrário, a gente tem toda uma agenda. Por exemplo, com os líderes. Eu tenho uma reunião de one-on-one, que é individual com cada líder, Sim. né? Que nesse momento eles trazem uma pauta e eu vou orientar, né? Como mentora, como líder, o que fazer aquela semana. Caso contrário, não precisa me acionar toda hora, né? Ou se algum momento que eu tô desenvolvendo algum material, enfim, para alguma palestra ou para algum treinamento, né? Eu aviso, né? Esse horário não dá, eu tô indisponível. Sim. Então, esses contratos de tempo, assim, a hora, né? A hora que nós vamos conversar, a hora que a gente, né? Ou mesmo no WhatsApp, né? Que horas eu vou responder, né? O WhatsApp, para mim, é um grande desafio, né? Talvez seja de todo mundo hoje em dia, que gera até uma ansiedade, né? E a gente tem muita demanda por ali, porque é a hora da pessoa, né? A hora que ela está disponível, na hora que eu estou disponível. Então, isso não é simples de gerenciar, né? Então, eu tenho lutado contra isso, né? Assim, de colocar em alguns momentos do dia, realmente me dedicar a isso, né? Porque senão é o tempo do outro, não o seu. Verdade. Né? E aí você acaba não se priorizando. É o tempo que o outro precisa. Mas e o que eu preciso? Que horas que eu tenho, né? Porque se eu ficar só envolvida nisso, eu não consigo desenvolver o que eu preciso, né? O que realmente é importante para mim. E isso pode, né? No final do dia, né? Não vou ter feito e vai virar uma bola de neve. É verdade. Né? E pra gente finalizar, que eu adorei tudo, mas agora eu quero, assim, ó, o passo a passo, né? Então, que conselho você pode nos dar? Como que a gente pode, às vezes, colocar isso organizado no papel para que a partir de amanhã essas ouvintes já consigam modelar e fazer e falar, olha, vou fazer agora essa experiência, vamos ver de que forma isso pode contribuir para a minha produtividade sustentável. Esse conceito da Isabela Camargo realmente tá todo mundo falando disso. Olha, eu acredito que a primeira coisa é a gente entender que esse autodesenvolvimento é vital para o nosso sucesso. E para a nossa sanidade mental. Não estou falando nem só de saúde, é sanidade mesmo, né? A gente entender, a gente se conhecer. Então, assim, a minha recomendação é que exista um momento para que você se conheça todos os dias. Que seja numa meditação, que seja no debriefing, como eu mencionei, né? Que seja nesse ritual da gratidão. Cada um precisa encontrar a sua forma, né? Então, assim, os momentos de essa rotina de entrada, essa rotina de saída, né? Como eu vou dormir, então, fazendo essa reflexão, né? Thomas Edison já dizia, né? Nunca vá dormir sem dar um comando para o seu cérebro. Então, você precisa, porque quando a gente vai dormir, o que a gente está pensando, né? Essa qualidade do sono, né? Se a gente vai dormir com várias preocupações, com ansiedade do dia seguinte, né? Projetando esse futuro, porque, né? Essa ansiedade, essa projeção está sempre no futuro. Então, como é que a gente vai conseguir dormir se você à noite não consegue, né? Realmente ter esse momento, estar sempre pensando no dia seguinte, não vai ter uma boa noite de sono. Então, pensar em como estruturar essa rotina de entrada, né? Essa rotina de saída, essa rotina de conexão, né? Com os filhos, né? Como essa rotina? Eu não falei disso aqui, mas o para casa é uma rotina de conexão, né? Como hoje eu faço isso eu tenho filhos em idades completamente diferentes, né? Quando estamos todos é ótimo, né? O almoço é uma delícia, mas a conexão, ela não acontece de uma forma profunda quando estamos todos nós, porque o Pedro, por exemplo, demanda demais. Então, quando a gente está no almoço de família, a atenção é toda dele. Porque ele monopoliza a mesa de um jeito, né? Então, qual conexão que eu vou fazer com o Cauã? Né? Como a gente vai sair para almoçar, o que a gente vai fazer? Qual a conexão com o Natan? Né? Com o marido, né? Você faz muito isso com o Joel, né? O dia que vocês vão sair, né? A noite, o alvará, né? O Vale Night da terça. Que suas mães, né? Que seus pais cuidam dos meninos, né? Então, ter esses rituais de conexão para que a gente preserve, né, essa parte importante, né? E os rituais de aprendizado, porque essa evolução, ela acontece, né? Aprendizados em todas as formas, né? A nível profissional ou pessoal, mas a gente tem que ter as rotinas de aprendizado para que todos os dias a gente consiga sermos, né, pessoas melhores, né? Então, estruturar isso. Para cada um vai ser diferente, né? De repente, cada dica que você deu, que eu dei aqui, as pessoas conseguem estruturar o seu, porque não tem certo ou não tem errado. É verdade. Tem o que é bom pra gente. Mas o importante é ter essa presença, sabe? A gente conseguir
estar conectado com o hoje, com o agora, entender esse momento e parar de viver no passado, que é a depressão, ou no futuro, que é a ansiedade, é viver agora e tornar esse momento, essas escolhas melhores a cada dia, né? Com certeza, na minha visão, é um caminho aí pra gente viver melhor. E todas vão encontrar as suas melhores ferramentas ou a sua metodologia tentando, né? Exatamente. Testando. Tentativa Então, e erro. eu espero muito que todas elas possam aproveitar essa nossa Perfeito. conversa, colocar em prática o mínimo do que a gente conversou aqui. E eu tenho uma coisa, né? Acho que depois disso tudo que a gente conversou, eu tenho uma coisa a dizer que só a maturidade consegue nos trazer tudo isso que a gente conversou. Sem então, dúvida. por mais que o objetivo seja contribuir para as mulheres 40 a mais diante das suas aflições, né? Porque a gente elege assuntos que são, às vezes, doídos, que são queixas, que são aflições, mas só essa maturidade nos dá a capacidade de entender todo esse processo, de acessar todas essas ferramentas, e acho que somos extremamente privilegiadas por isso. Não é verdade? Concordo plenamente, plenamente. Ai, amiga, muito obrigada mais uma Nossa, vez. foi ótimo. Muito adorei. bom, muito bom, muito bom. Eu amei. Ai, amei. que bom. Obrigada pela oportunidade, né, desse bate-papo gostoso. Né? Espero que realmente o pessoal use uma coisinha só do que a gente falou aqui para realmente, né, se encontrar mais, ser mais feliz, né? A vida é muito linda. Isso né? mesmo. Bora viver, né? E não percam, nós teremos outros episódios também com essas temáticas variadas, um pouco fora da caixinha da nutrição, mas que, como eu disse, né, na programação epigenética é muito importante que nós mulheres tenhamos essa consciência e que a gente consiga abordar todos os outros temas que eu vou trabalhar aqui com vocês. Muito bom.